ele não veio buscar as pessoas perfeitas. Quem foi que Jesus ele veio buscar? Se Jesus não veio buscar, se Jesus ele não veio buscar as pessoas perfeitas, quem foi que ele veio buscar? E como nós lemos no texto base desta noite, o texto diz, Jesus dizendo, olha, eu não vim chamar o injusto. Jesus é quem está dizendo que ele não veio chamar quem? Chamar o injusto. Mas ele veio chamar quem? Ele veio chamar os pecadores a quê? Ao arrependimento. Então quem foi que Jesus ele veio chamar? Jesus ele veio chamar os pecadores. Jesus ele veio chamar os pecadores. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. E nós vamos observar, amado irmão, que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 1, no versículo de número 15, ele vai dizer, essa é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, em que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Jesus, nós já aprendemos nesta noite, que ele não veio buscar, ele não veio chamar as pessoas perfeitas. Ele veio, foi chamar os pecadores. Por quê? Porque não existe pessoa perfeita. Então Jesus ele não veio foi para as pessoas perfeitas, ele veio foi para os pecadores, ele veio chamar foi para os pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Paulo vai dizer, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, em que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se considerava o principal dos pecadores. Mas a graça de Jesus alcançou. Então o que é que nós podemos aprender? Qual é a aplicação para as nossas vidas nesta noite? Ei, meu irmão, eu quero te falar nesta noite que Jesus, ele não rejeita o pecador, mas ele chama o pecador. Eu quero te falar nesta noite, amado irmão, que Jesus, ele entrou na casa de ladrões, ele entrou na casa de publicanos. Jesus, ele tocou em leprosos. Jesus, ele perdoou adúlteros. Sabe por quê? Porque ele veio, amado irmão, exatamente para quem está perdido. Jesus, ele veio exatamente para quem está perdido. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nesta noite, se você, meu amado irmão, que nos acompanha através da internet, você que está ouvindo da sua casa, se você se sente indigno, culpado, amado irmão, ou longe, ei, você é exatamente o tipo de pessoa que Jesus está procurando nesta noite. Jesus, ele não veio buscar ou chamar pessoas perfeitas. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos imperfeitos. Ele veio chamar quem? Ele veio chamar os pecadores. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí eu faço uma terceira pergunta. Jesus, ele veio buscar estas pessoas para quê? Nós aprendemos que Jesus, ele não veio chamar as pessoas perfeitas. Por quê? Porque não existe pessoas perfeitas. Jesus, ele veio chamar foi os pecadores. Ele veio foi chamar as pessoas indignas, ele veio foi chamar os pecadores. Mas ele veio chamar os pecadores para quê? Jesus, ele veio chamar o homem indigno para quê? Ei, amado irmão, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele veio chamar o homem, ele veio chamar o pecador para algumas coisas. E uma das primeiras coisas que Jesus, ele veio chamar o pecador, foi, amado irmão, para perdoar a pessoa indigna. Para perdoar o pecador, para perdoar a falha do pecador. Nós vamos observar que Mateus, capítulo de número 9, verso 2, a palavra de Deus vai nos dizer, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, perdoados estão os teus pecados.
Ei, meus amados irmãos, Jesus não veio buscar pessoas boas, justas, perfeitas, porque todos nós somos pecadores. Mas Jesus, ele veio nos chamar, amado irmão, para perdoar o nosso pecado, a nossa transgressão. Para nos perdoar, amado